Hebreus 9, versículo 1 ao 10, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que temos o privilégio de ler esta noite. Essa palavra, meu Deus, que é o nosso alimento espiritual. Dela que precisamos e é dela, meu Deus, que temos a total expectativa de ouvir essa noite. Não estamos interessados, meu Deus, em ouvir pensamentos humanos, filosofias, autoajudas, mas queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, meu Deus, a Tua palavra, e que eu seja, Senhor, o Teu instrumento nessa noite. Por isso me coloco nas Tuas mãos, à Tua disposição, que eu seja ousado, assim como o Senhor desejar, e que a Tua palavra seja pregada nessa noite. Assim oramos, meu Deus, e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Como você leu aqui comigo, o autor de Hebreus faz uma diferença, uma comparação, melhor dizendo, entre a velha e a nova aliança. A antiga aliança, ela foi estabelecida lá no Monte Sinai, não é? A aliança que Deus fez com Moisés e com o seu povo. E como nós lemos aqui, essa aliança foi substituída por outra, uma nova aliança. O próprio autor de Hebreus diz no capítulo 8, que quando ele diz nova, no versículo 13, aí um pouquinho antes, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A palavra então diz que a nova aliança feita através do sangue de Jesus não precisa mais, como essa que nós vimos aqui, de sacrifícios constantes dentro de um tabernáculo, de um templo, ano após ano, né, sempre pelo sacerdote. E vimos aqui que não serve, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, mas a nova aliança feita através do sangue de Jesus foi total, suficiente para substituir e anular a anterior. O próprio texto do capítulo 8 diz que se ela não tivesse defeito, não carecia de uma nova aliança. Então assim o autor de Hebreus coloca essa nova aliança para nós, em comparação com a velha, dizendo que ela é sobremaneira melhor. Tudo aquilo que havia na velha aliança, né, todos os utensílios, tudo apontava para a nova aliança. Tudo era apenas uma sombra do que viria, e assim o povo cria, e nós somos os privilegiados de participarmos hoje dessa nova aliança. E nessa aliança anterior, Deus havia estabelecido leis. Você conhece que elas foram escritas por Moisés, lá no início da Bíblia, os 5 livros, né, a Torá, os livros da lei, estão ali estabelecidos, todas as leis.
Entre elas, leis morais, falando ao povo de como essa nação que agora sai do Egito deveria se comportar, como deveria ser o seu aspecto moral, não é, sobremaneira elevado também em relação a todos os outros habitantes do mundo antigo, que na idolatria e a promiscuidade imperava, a desonestidade, mas o padrão de moral, de ética dos judeus estabelecido por Deus era extremamente rigoroso. Então Deus estabeleceu para esse povo leis sob o aspecto moral, também jurídicas e sociais, estabeleceu, tipificou crimes e punições, o qual seria, né, a respeito também do relacionamento social, ou como deveria ser o seu trato com o seu vizinho, como a tribo vizinha, e etc. E também leis cerimoniais, leis que instituiu padrões, instituiu sacrifícios, e agora me foge a palavra, é terrível quando foge a palavra, mas ele estabeleceu regras, rituais, melhor dizendo, que deveriam ser seguidos ali do aspecto cerimonial. Nessas leis cerimoniais, só para lembrar um pouco, fazer um breve resumo, havia sacrifícios que tinham objetivos, 3 que eu vou lembrar aqui aos irmãos. Primeiro, ensinar a gravidade do pecado. Perdão somente havia, e era importante que o povo soubesse disso, perdão dos pecados somente através de derramamento de sangue, como nós lemos no versículo 7. Diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, esses sacrifícios, esses rituais, as ofertas, todas elas tinham o intuito de ensinar a gravidade do pecado e que o perdão pelos pecados cometidos somente através do derramamento de sangue. Podemos citar 2 deles: o dia da expiação, que os irmãos lembram, né, do bode, aqueles 2 bodes, o bode expiatório, né, que todo mundo usa, né, hoje em dia essa palavra, mas havia o bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório era o que era sacrificado, e uma vez por ano o sacerdote fazia isso, e os judeus ainda guardam essa prática, é o Yom Kippur, não mais sacrificando animais, mas eles ainda guardam o dia da expiação. E a celebração da Páscoa, a Páscoa judaica, que Deus também estabeleceu para eles, foi para que lembrassem do sacrifício que foi feito para libertar o povo do Egito, os milagres, e apontando também para o sacrifício de Jesus na cruz como Cordeiro Pascal. Esses eram os objetivos a respeito do pecado dessas cerimônias, dessas leis cerimoniais. Segundo, prover um meio para o povo hebreu de se chegar a Deus pela fé, obediência e amor. O povo naquela época, para se reaproximar de Deus, carecia de oferecer sacrifícios. Sempre, ano após ano, sempre oferecendo sacrifícios. E na nova aliança, Cristo fez isso por nós. Nós agora temos livre, total acesso a Deus através de Jesus, mas naquele tempo havia necessidade de oferecer, de fornecer ao povo uma maneira de se reaproximar de Deus. Ainda aí na carta aos Hebreus, agora no capítulo 4, um pouquinho antes, no versículo 16, até o capítulo 5, versículo 1, veja o que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, uma maneira de se aproximar de Deus era através de sacrifícios por causa dos pecados, porque, como a palavra diz, o pecado faz separação entre nós e Deus. Então era necessário
reaproximar o povo através desses sacrifícios. E terceiro, anunciar o sacrifício de Cristo. Tudo isso apontava para esse sacrifício da nova aliança, que seria definitiva, suficiente, não sendo mais necessário que ano após ano os sacerdotes sacrificassem. No versículo 14 e 15 do capítulo 4 de Hebreus, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo, ele é retratado na nova aliança como o sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos, o único capacitado para, com seu próprio sangue, de uma vez, definitivamente, fazer a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então, esses são os objetivos dessas leis cerimoniais, desses rituais que Deus instituiu ao povo na sua lei. E o que fica também incontestável quando a gente lê essa passagem de Hebreus, capítulo 9, é que havia serviço contínuo. Entende isso? Se o sacerdote tinha, ano após ano, sempre que havia algum pecado, a pessoa deveria ir e levar o animal para oferecer o seu sacrifício, para se reaproximar de Deus. Então havia serviço contínuo. O próprio versículo 6 de Hebreus 9, que nós lemos, diz assim: ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Havia serviço, irmão, todo dia, durante o dia inteiro, todos os dias. O sacerdote tinha que manter acesa a lenha, o fogo não podia se apagar. O altar do incenso dentro da tenda deveria ser mantido aceso continuamente. Os pães da proposição serem trocados periodicamente. Havia serviço. Então, naquela época, era incontestável o serviço contínuo. E hoje, falando agora na nova aliança, o que nos cabe? Temos serviço também? Temos serviço? Porque sempre tem alguma igreja com algum trabalho, não é? Alguma programação também, com o intuito de levar a palavra, cumprir com o ID do Senhor Jesus, de levar a palavra. Em Lucas 10, no versículo 2, diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então há muito trabalho e também há carência, necessidade de mais trabalhadores, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E olhando para esse texto, irmãos, nós podemos fazer um paralelo com os dias de hoje, porque embora não tenhamos mais esse tabernáculo que era erguido lá no deserto, que você tem um desenho lá do lado do bebedouro, nós não temos mais, mas podemos fazer um paralelo, porque é como se houvesse virtualmente esse espaço do tabernáculo. Se você for olhar ali o tabernáculo, o desenho, ou ver na Bíblia, você vai ver que o tabernáculo ficava num cercado, não é? Um terreno e o tabernáculo na determinada posição. E ali na parte externa tinha o altar do holocausto, tinha também a bacia para o sacerdote se lavar. Do lado de dentro tinha o lugar santo, onde tinha o candelabro, o altar do incenso, os pães da proposição, o santo dos santos lá dentro, onde tem a arca da aliança. Tudo isso é como se hoje a gente tivesse também esse espaço virtual. Por que eu digo isso? Porque esse espaço representa as distâncias das pessoas nessa seara, nesse trabalho. Então, olhando para o tabernáculo e a posição que o povo hebreu assumia ali, nós hoje também podemos trazer para nós como uma figura, uma parábola também, representando essas distâncias na seara, no trabalho.
eles tinham um trabalho contínuo, nós também temos, mas vocês vão ver que temos distâncias diferentes. E aí é a hora de fazermos essa autoanálise, né? E pensar qual é a nossa posição nesse espaço virtual. O primeiro é para aqueles que estão longe. Não haverá, irmãos, outro Messias, tampouco outra crucificação, e muito menos outro evangelho. Muitos esperam que haja uma outra maneira, né, de ser salvo, esperando que haja uma maneira menos rigorosa, uma maneira que seja mais liberal, mais politicamente correta, esperando então que venha um outro Salvador ou um outro Evangelho. Mas a carta aos Hebreus também fala, no capítulo 9, do versículo 24 ao 26, diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ora, a palavra diz que não haverá sacrifícios contínuos. Muitas vezes ele não vai oferecer a si mesmo novamente. Não haverá outro evangelho. Então não há outra maneira de se situar com relação à salvação. E algumas pessoas estão procurando esse evangelho que lhes agrade. E aí nós podemos fazer essa comparação com o povo hebreu da época, porque só podia entrar no átrio externo, dentro, né, daquela área cercada do tabernáculo, quem era israelita. Não podia entrar, é claro, se estivesse impuro naquele momento, se tivesse com algum defeito físico, se ele fosse leproso, ele não poderia entrar impuro. Mas se ele tivesse cumprido o ritual da purificação, se ele estivesse limpo, ele poderia entrar. Qualquer israelita podia ficar ali. E os que não podiam eram os que não faziam parte do povo de Israel, gentios. Nenhum deles podia entrar ali. E aí, irmãos, nós podemos fazer esse paralelo, porque essas pessoas que estão procurando um outro evangelho que lhes agrade, vão continuar do lado de fora. Nesse espaço do serviço de Deus, o serviço está do lado de dentro. Do lado de fora não tem serviço. O sacerdote não saía daquele espaço para oferecer sacrifício para ninguém. O sacrifício era feito ali dentro. Então, do lado de fora não tem trabalho, não tem nem como ficar. E aí eu faço esse paralelo com esses que não podem e não querem trabalhar. Estão do lado de fora porque não são habilitados, não fazem parte dessa nova aliança, mas eles também não querem trabalhar. Então eles estão do lado de fora do tabernáculo. Esses são os irmãos, os que eu chamo dos ímpios, dos que não se renderam a Cristo, dos que não fazem parte do corpo de Cristo hoje. Figuradamente, com o tabernáculo, aquele espaço, eles estão longe e não podem entrar, e também não querem, porque estão procurando ainda outra maneira, algum outro que lhe agrade, que seja melhor, que seja mais bonito, que não vá de encontro aos seus interesses, né, ao seu comportamento. Esses ficam do lado de fora. Agora, entrando para o átrio exterior, passando pela porta, qualquer israelita podia entrar. Se você procurar na palavra, vamos ler lá o Salmo 96, Salmo de número 96 e depois também o Salmo número 100. O Salmo 96, no versículo 8, diz o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. O Salmo número 100, no versículo 4, diz o seguinte: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O israelita podia entrar, ele podia ficar ali dentro, mas o israelita que não fazia parte da linhagem, da tribo de Levi, ele não podia ser sacerdote se não fizesse
parte da linhagem de Arão, não podia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Mas ele podia ficar ali dentro. Esses não podiam entrar de qualquer maneira. Como a palavra diz lá em Isaías, capítulo 1, versículo 12, vamos abrir lá uma passagem que você também conhece bastante, que o Senhor Deus diz ao seu povo que ele não podia, simplesmente estar ali. Isaías, capítulo 1, versículo 2, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor, 1:12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Ora, a questão é que se ele fosse impuro, estivesse impuro, ainda que tivesse cumprido o ritual de purificação, mas entrasse ali, Deus já estava farto daquelas pessoas ocupando aquele lugar, mas com o coração longe, como ele mesmo diz, em vão me adoram, simplesmente com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Então ali o israelita podia entrar, não de qualquer maneira, mas se ele tivesse cumprido o ritual de purificação, ele podia permanecer ali dentro, onde o serviço estava acontecendo. Irmãos, eu faço uma analogia com os que estão na igreja hoje e não querem trabalhar. Os israelitas daquele tempo, eles estavam ali, mas não podiam trabalhar. Hoje nós temos pessoas dentro da igreja que estão aqui e, diferentemente deles lá, eles não querem trabalhar. Eles podem, mas não querem compromisso. Porque quem podia trabalhar ali dentro eram os sacerdotes. Você é sacerdote hoje? Não é o que Pedro diz? Somos nação santa, sacerdócio real. Somos sacerdotes. Os homens, então, são os sacerdotes da casa. Nós hoje, irmãos, somos habilitados a trabalhar. Eles não tinham esse privilégio. Se não fosse da linhagem de Arão, não podia trabalhar ali, nem no átrio exterior, somente ficar olhando. Mas ainda há gente hoje que entra nesse espaço virtual, que eu chamo hoje dos que estão ocupando a igreja, mas somente para olhar os sacerdotes trabalharem. E tem o privilégio de poder trabalhar, mas não querem. Então, olhando para esse espaço virtual, eles podem, mas não querem compromisso. Eles têm talentos, mas não usam. Não querem compromisso, irmãos. Você crê que mesmo as pessoas que não se renderam ainda já têm talentos dados por Deus? Ora, não temos pessoas aí, fora da igreja, com uma oratória tremenda, uma retórica muito boa, pessoas com uma voz linda, mas que não estão louvando ao Senhor. Deus deu dons às pessoas, mas elas não usam isso a favor da igreja, a favor da obra de Deus. Então, pessoas com dons tremendos que Deus já deu, mas não querem compromisso. E aí, irmãos, ficam nessa mesma situação, porque, como aquele povo daquela época, já acham que o sacrifício aperfeiçoa. Ora, eu já faço muito vindo à igreja, quinta-feira então, poxa, cansado do trabalho, ver esse pastor aí falar, já é um sacrifício tremendo, eu não preciso mais trabalhar. Irmãos, não é isso que a palavra diz, porque esses, voltando lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo que nós lemos, no versículo 9 e 10, você leu comigo, veja só o que diz, Hebreus 9, versículo 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Olha o que diz, os sacrifícios no tocante à consciência são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, você aqui que acha que está só no sacrifício e já está bom, é ineficaz, é o que a palavra diz. É ineficaz só achar que esse sacrifício presta culto, porque começa a ser uma religiosidade,
começa a ser uma ordenança, não é? E aí você passa a exercer essa religiosidade que Deus lá em Isaías já condenava. Olha, eu não aguento mais isso, eu abomino vocês aqui nesse lugar santo, com o coração longe de mim, somente para queimar animais cevados, gorduras e rins, etc. e tal. Eu já não aguento mais, já não posso mais suportar a iniquidade ao ajuntamento solene. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então a religiosidade, irmãos, é nada sem amor e sem compromisso. Paulo já diz que sem amor eu sou como um símbolo que retine, não tem melodia, né? Não tem ritmo, não é música, é barulho. Então, se não houver compromisso, se não houver amor, essa religiosidade não aperfeiçoa ninguém. Então você é um privilegiado, porque você está no átrio exterior e você pode trabalhar. Você não precisa ficar olhando o sacerdote, você pode, é capacitado para isso. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que é como aquelas pessoas, né, que sonham com um home office, trabalhar em casa. Quem gosta? Tem gente que gosta, que tem que trabalhar em casa, né? Eu adoraria ter lá na minha casa, sem precisar pegar um ônibus, enfrentar trânsito, e eu ficava na minha casa lá. É uma maravilha ficar longe do chefe, né? Quem gosta de ficar junto do chefe? Você senta assim do lado do chefe, meu Deus do céu, o chefe está aí hoje. Quando o chefe não está, você gosta? Confessa, irmão. Confessa o seu pecado, você fica mais tranquilo quando ele não está perto. Graças a Deus o chefe não está aí hoje, não vai ficar buzinando o meu ouvido. Aqueles que ficam perto do chefe têm pavor. Mas, irmãos, no reino de Deus não tem home office. Não dá para você ficar em casa longe do chefe, porque o chefe está ali do teu lado. O chefe está dentro de você, está acompanhando você dia e noite. Então não adianta querer ficar no átrio externo. Não, eu vou ficar aqui, não, eu vou ficar afastado. No ministério, às vezes, né, tem irmão que pensa assim, poxa, mas o Júlio não está aqui hoje, vou falar dele. Pô, o Júlio é chato, o Júlio exige, o Júlio cobra. Pô, eu não gosto, quando o Júlio está comigo na porta, eu não gosto. Tomara que ele nem venha hoje, graças a Deus o Júlio não veio. Oh, glória a Deus, vou fazer meu trabalho tranquilo, vou poder bater um papo aqui fora. Pois é, irmãos, mas o chefe está ali contigo. O chefe, que é Deus, está ali contigo, te acompanhando. Então, de nada adianta querer ficar no átrio exterior, longe do lugar onde Deus está, que lá no tabernáculo era no Santo dos Santos. E ainda um pouco mais para dentro, avançando um pouco mais nesse espaço virtual, tem os que estão no átrio interior, no santo lugar. Ali, os sacerdotes trabalhavam. Ali os sacerdotes, eles trocavam os pães da proposição, mantinham o altar do incenso sempre aceso, acendiam, né, as velas do candelabro. Apenas eles podiam entrar no santo lugar, como diz o versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Já melhorou um pouco. O sacerdote já entra ali no santo lugar para trabalhar. Já melhorou um pouco, já estou mais perto. Serviam a Deus, mas não podiam entrar no Santo dos Santos, porque o versículo 7 diz, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O santo lugar era o lugar dos sacerdotes. Eles podiam ficar ali, no Santo dos Santos, onde Deus manifestava a sua glória, eles não podiam entrar. Eles serviam e talvez até quisessem, mas não podiam entrar. Veja, o primeiro é o que não pode e não quer. O segundo é o que pode, mas não quer. O terceiro é o que até quer, mas não pode. Tudo isso é da antiga aliança, da velha aliança, do tabernáculo, esses espaços que iam
desde a área externa até o Santo dos Santos. Hoje, aos crentes que trabalham, mas não podem se aproximar do lugar santíssimo. É como eu disse, tem irmãos que trabalham, mas não querem trabalhar perto de Deus. Olha, eu estou aqui, eu sou sacerdote, melhorou, eu estou no lugar santo, eu realizo, né, as tarefas, os serviços sagrados, mas quer saber de uma coisa? Eu não quero ficar perto do chefe. Deixa o chefe para lá, deixa o pastor Maurício longe de mim, deixa o pastor Paulo longe, deixa Deus longe. Eu quero ficar aqui, porque afinal de contas eu já sou membro há tanto tempo, e eu sou sacerdote, se eu não fizer alguma coisa, o pessoal vai ficar me olhando meio diferente. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero proximidade com Deus. Irmãos, não tem como. Não tem como você trabalhar se não for perto do lugar santíssimo. E tem irmãos que trabalham hoje, mas não querem proximidade com o Santo dos Santos. Não me deixa aqui, me deixa no meu feijão com arroz, me deixa no lugar santo. Você fala, mas lá no Santo dos Santos aqui é o bom. Não, aqui está bom. Não, me deixa aqui. Lá tem nuvem, tem fogo, relâmpago. Não, deixa isso lá para os pastores, deixa isso lá para os diáconos. Me deixa ficar aqui no meu lugar santo, porque eu já estou fazendo o serviço sagrado e já está bom, porque eu já sou sacerdote, eu não estou lá fora, eu estou aqui dentro. E aí nós vamos nos aproximando mais, mas muitos não entram porque não querem. Porque diferente do sacerdote daquela época, só podia ser sumo sacerdote quem, além de descendente de Arão, porque era passado de pai para filho. Arão, seus dois filhos, Ofni e Finéias, Datã e Abirão, não é isso? Esqueci o nome dos dois filhos de Arão, vou lembrar. Eles morreram e Eleazar, que era o filho mais novo, assumiu o lugar. Mas teria que ser filho e passar de pai para filho, a menos que o mais velho morresse, e aí assim ele poderia assumir. Mas não podia ser qualquer sacerdote, não podia ser qualquer um o sumo sacerdote. Então eles não podiam. Nós hoje, irmãos, temos livre acesso ao Santo dos Santos. É inconcebível que alguém que se reconheça como cristão, sacerdote, queira permanecer no santo lugar, que não queira entrar naquele lugar onde o véu foi rasgado e onde há a manifestação próxima da presença de Deus. É inconcebível se contentar com a proximidade, porque é mais fácil ficar longe. De repente, se eu me aproximar, os meus defeitos aparecem. De repente, se eu me aproximar, eu tenho que largar certos hábitos, porque quem está com as mãos sujas não pode entrar. O Salmo 24, nos versos 3 e 4, Salmo 24, versos 3 e 4, diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, de repente, não posso me permanecer ali perto de Deus porque eu tenho as mãos sujas. Então, irmãos, nós vamos nos aproximando cada vez mais do Santo dos Santos, porque agora o véu foi rasgado e todo aquele espaço foi tornado um lugar único, em que todos nós podemos ir livremente. Então, agora, passando para o último lugar daquele tabernáculo, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Voltando lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, agora no versículo 7 e 8, Hebreus 9, versos 7 e 8, diz o seguinte: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho,
uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo, pelos pecados do povo também. Agora, irmãos, nós temos livre acesso a esse lugar. O sumo sacerdote, que é Jesus, entrou não num santuário feito por mãos humanas, mas nos céus, e com seu próprio sangue aspergiu sobre o altar. E aí agora nós não temos mais essa necessidade que havia na velha aliança. Veja que o texto diz que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, porque Jesus Cristo viria para dar o descanso. O próprio autor de Hebreus diz que se Josué houvesse dado descanso, naquela época, não restaria agora um descanso. Porque o descanso verdadeiro, definitivo, quem dá é Jesus. E ele propiciou isso com o seu sacrifício. Então, hoje, qualquer cristão tem acesso. Qualquer um de nós tem acesso ao Santo dos Santos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, no versículo 51, Mateus 27, 51, diz o seguinte: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu que separava o Santo dos Santos e o santo lugar foi rasgado de cima a baixo. Não há mais fronteira, não há mais impedimento. Qualquer sacerdote agora pode entrar no Santo dos Santos, qualquer um pode desfrutar da presença, da manifestação do poder de Deus. Então nós podemos estar próximos de Deus. Ora, se nesse espaço que Deus está presente e eu agora posso estar lá, por que não ir? Por que então eu desejo agora permanecer no santo lugar? É como se abrissem a catraca do show. Abriu, agora a área VIP está aberta. Quem quiser ir, pode ir. Não, eu vou ficar aqui. Está longe, eu vejo o cara pequenininho, mas vou ficar aqui mesmo. Mas agora a gente pode ficar ali perto do rei. Não, eu quero ficar longe. Irmãos, isso é significativo porque nós podemos estar perto de Deus, servindo a Ele. Voltando lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 23, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, quem fez a promessa é fiel. Então a carta aos Hebreus diz: irmãos, tenha ousadia agora, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que agora está propiciado para que você esteja ali, onde antigamente somente um cara, uma vez por ano, podia entrar. Irmãos, agora todos nós podemos. Ora, se podemos, por que vamos ficar longe servindo no santo lugar? Se podemos agora todos ser sumos sacerdotes, todos agora podemos servir junto de Deus, pertinho dele, próximo, e há apenas uma minoria que serve a Deus mais de perto. A maioria prefere servir a Deus de longe. E aí, como servir a Deus se você não conhece? Talvez o que te afasta de Deus é justamente porque você não conhece. Se você conhecesse, você teria o desejo de estar perto dele todo dia, debaixo das suas asas, anelando a sua presença. Não, eu quero estar ali, eu quero estar perto dele, eu quero ter intimidade com ele. Agora que rasgou o véu,
agora eu quero estar lá dentro, agora eu quero ver a nuvem, quero ver o relâmpago, quero ver a coisa ferver. Não quero ficar mais na mornidão, não quero ficar mais no serviço afastado como eu era obrigado antes. Não quero ficar lá fora só assistindo o cara queimar ali os sacrifícios no altar. Eu não quero mais agora ficar do lado de fora da tenda, onde eu nem podia entrar, porque eu não era habilitado. Agora todos nós podemos, pelo sangue de Jesus, ir direto. Quem estava do lado de fora nunca podia sonhar em entrar no Santo dos Santos. Quem era gentio não podia sonhar, porque além de não ser hebreu, não era descendente de Arão. Hoje, quem está do lado de fora pode ir direto para o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Cristo, e servir ali, junto dele, do lado dele, onde há a manifestação de poder e glória. Então, irmãos, é algo para a gente meditar, porque em que posição desse espaço a gente está? Porque se você hoje aqui não é gentio e faz parte do corpo de Cristo, não se contente com um ato exterior. Se aproxime, vá ao Santo dos Santos, sirva a Deus de perto, perto dele, em comunhão com ele, ouvindo ele na intimidade. A carta de Tiago, um pouquinho à frente aí da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 8, para a gente encerrar, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Os irmãos podem estar perguntando: mas pastor, como é que eu faço para chegar lá no Santo dos Santos? Tiago diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purifique as suas mãos, e você que é de ânimo dobre, limpe o seu coração. O sangue de Cristo faz isso por nós. Hoje, nós que ainda pecamos eventualmente, não é mais necessário o sacerdote entrar continuamente para oferecer sacrifícios, porque o sangue de Cristo continua eficaz. E ele é que nos purifica, limpa o nosso coração, e nós podemos então chegar a Deus. Faça como a palavra de Deus diz: chegue-se a Deus, e ele se achegará a você. Se você quiser manter distância, ele vai respeitar a sua vontade. Mas saiba que se você desejar, o caminho está livre. É uma reta livre para você chegar ao Santo dos Santos. A que distância de Deus você quer estar? Pense nisso. Vamos servir a Deus mais de perto, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que ouvimos. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Obrigado, Deus, porque quando tomamos conhecimento, e é por isso que a Tua palavra diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir te conhecendo, quando nós aprendemos, meu Deus, tudo que o Senhor fez por nós, as maravilhas, os privilégios que hoje podemos ter, que o povo naquela época não tinha, porque podemos, ó Deus, e participamos de uma nova aliança, sobremodo mais excelente do que a anterior. Ó meu Deus, obrigado, Senhor, porque agora podemos estar perto de Ti te servindo. Fala ao nosso coração, meu Deus, aos meus irmãos, aqueles, ó Pai, que na sua análise interior reconhecem, ó Deus, que estão afastados ainda, estão no átrio exterior, meu Deus, podendo, mas sem querer, sem se comprometer, com dons, mas sem querer, meu Deus, te servir. Fala conosco, meu Deus, sobre os irmãos que já estão te servindo, mas não estão perto de ti, porque têm medo, meu Deus, receio de que as suas falhas sejam reveladas diante de ti, e por isso mantém distância do Senhor. Meu Deus, não queremos te servir assim, porque se torna uma religiosidade, uma mecânica que o Senhor abomina, porque somente aquele que tem as mãos limpas e o coração puro é que pode permanecer junto contigo
para te servir, meu Deus, com inteireza. Pai Santo, é isso que queremos. Te pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor continue, através do Espírito Santo, falando a cada um de nós, para que nós possamos, meu Deus, em qualquer área que formos trabalhar, seja na introdução, na cantina, no ministério de som, na geração vida, que cada um de nós, meu Deus, que tem dons e talentos dados por Ti, que sirvamos no Santo dos Santos, perto de Ti, onde o poder de Deus se manifesta, para que nós sejamos mudados, aperfeiçoados pelo Senhor e Te servindo com mais excelência a cada dia. Assim oramos, Pai, Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.